essa parte aí, eu acho que um pouco da, eu diria, restrição, conservadorismo na instrumentação dessas estruturas, é que muitas vezes quem está a fazer não entende como é que vai conseguir estender esses equipamentos. Como é que vai lidar? Por exemplo, tu estás numa obra e estás com um monte de piezómetro, aí tens um cabo, e aí, aí eu tenho que proteger o cabo, ou ter que esticar o cabo, ou ter que emendar o cabo. Às vezes as pessoas estão pensando mais no retrabalho que elas têm que fazer de proteger e reger o cabo, e elas não veem a mais-valia que podem tirar da informação acompanhando desde o início. Elas pensam mais assim, o maquinário todo, eu vou ter que proteger um cabo, cara, de 3, 4 milímetros e fazer exatamente isso. uma vedação de madeira em que chega lá o dumper e pá! E bota o negócio no chão e cara, corta o cabo e depois perdes o piezómetro. É uma dor de cabeça. Todos nós sabemos, quem está no campo sabe perfeitamente que a questão da manutenção e da conservação da instrumentação numa obra viva, por assim dizer, em que ela está em constante mutação, é muito complicado. E, por exemplo, a gente está a subir, estavas a falar de 200, 300 metros. Estás a 200, 300 metros, o piezómetro está lá mais em baixo. Aí estás a falar de 200, 300 metros de cabo, que aí depois tens até questões de alimentação do próprio instrumento e tal. Tem outras discussões. E depois a forma, tipo, isso vai estar ligado no data logger, vais ter que estar sempre a mexer no data logger para subir o poste. Ora, tens ali umas questões que são muito chatas de tratar, principalmente para quem está a gerir a operação, não é? E não é de simpático para a operação porque acaba atrasando a operação. Mas eu acho que é a questão da sensibilização de quem está do outro lado para entender a mais-valia que traz se tu cuidares dessa instrumentação. Eu acho que é esse o ponto, não é? Porque depois, é uma coisa nova, vais colocar piezómetro. Eu sei que inclinómetro estendido ao longo da vida de uma pilha, de uma barragem de rejeito, também é uma complicação, não é? Porque tens que esticar o tubo, tens que instalar, sei que o IPI, ou o shape array, o que for, ou o inclinómetro manual, e depois o inclinómetro manual para tu fazeres a interpretação do dado, estás a subir aquilo, cara, eu já fiz isso, é uma dor de cabeça, não é? Portanto, eu entendo desse lado, mas eu acho que isso que estás a falar é a questão da sensibilização, da mais-valia que tu tens de acompanhar todo o processo. Porque depois tens variações sazonais, determinadas etapas que podem ser mais sensíveis, e tu tens um entendimento geológico, geotécnico, geomorfológico, que quiserem os nomes começados por geo, muito maior da tua estrutura. E eu acho que isso é uma grande mais-valia no médio e longo prazo, que eu acho que nem todos estão a entender isso aí, não é? Não achas? Eu acho que, assim, em termos de operação, às vezes o pessoal acha que a gente não pensou nas dores de quem for instalar ou de quem for operar. Mas eu acho que a gente também tem dores. A gente está interessado na estabilidade da estrutura a longo prazo e entende da importância, igual você falou, da mais-valia da instrumentação. A gente sabe que vai ser difícil, igual você falou, instalar, colocar um cabo de 200, 300 metros, de realimentar os data loggers. A gente sabe disso tudo, mas também tem que ser mostrado que é importante. Nesse aspecto, eu acho que no Brasil, a legislação, trazendo essa figura do engenheiro de registros, né, do EOR, que é muito bem aplicado já na engenharia de barragens, mas eu acho que já algumas empresas já fazem movimento para existir o engenheiro de registro também das pilhas, e talvez eu acho que seja mais importante até do que os engenheiros de registro em barragens, para que essas mudanças de instrumentação, essas mudanças de projeto, esse histórico todo não se perca. Então, acho que é muito importante também se dar valor ao monitoramento a longo prazo, para que lá na frente, alguém que for analisar algo que aconteceu há 5, 10 anos atrás, não fique quebrando cabeça, igual você falou do inclinômetro. Né? Pô, o que aconteceu aqui nesse inclinômetro? Tá dando leituras assim que eu não estou entendendo. Aí acaba descarta o inclinômetro, porque dá leituras tão fora da realidade que você não consegue entender. Mas talvez, se alguém tivesse acompanhado de forma adequada ao longo da vida útil daquele instrumento, essas respostas seriam mais fáceis, mais diretas. Então, eu acho que para pilhas, acho que talvez os grandes dois desafios sejam esses, assim, sensibilizar da importância de instrumentar e de instrumentar ao longo da construção, né, não deixar que isso passe, e também fazer esse acompanhamento, fazer que esse acompanhamento seja feito da maneira adequada, que exista alguém, aí vai depender, né, se o cliente, né, a mineradora vai colocar alguém próprio para fazer essa alimentação, ou contratar uma figura externa do consultor, que seja um engenheiro de registro, para fazer esse acompanhamento, porque eu acho que no futuro, quando você for analisar o fechamento de uma estrutura dessa, vai ser muito importante você ter o histórico completo
para tomada de decisão de um fechamento ou não. Uhum.